Olha, a gente tem visto o presidente Lula patinar aí nas pesquisas, né, eleitorais, sempre ali na margem de erro, um pouco atrás do Flávio, e as recentes derrotas que o governo Lula sofreu no Congresso Nacional indicam aí um cenário muito temeroso para o Lula, e como a gente já falou, inclusive, aqui no Política em Off, Lula é um cara extremamente vaidoso que deseja sair da política por cima. Tendo em vista isso, Jefferson, começa a surgir aí novamente o nome do Haddad como um possível, né? É uma especulação total, mas um possível nome que substituiria aí o Lula na candidatura à presidência da República. Jefferson Rodrigues, meu amigo mineiro, meu amigo jornalista e marqueteiro, o que é que você pensa aí dessa boataria, vamos colocar assim, que começou a ganhar força novamente, né? Estamos aí, Israel, para um papo que começa a aparecer na mídia, uma especulação começa a aparecer na mídia e que eu escutei a boca pequena em corredores em Brasília também, sobre a possibilidade, de fato, do Lula abrir mão da candidatura e ser substituído por alguém. Eu falo alguém por quê? Porque tem dois nomes que são colocados aí. Aqui a gente está vendo na imprensa o Haddad. Mas tem outro nome aí que eu escutei, que me foi assoprado lá em Brasília, que está no radar, inclusive, do próprio Lula. Antes da gente seguir aqui, Israel, só para quem está assistindo a gente, por favor, fazer o convite, se inscreve no canal, ativa notificações, deixa o like, dê um comentário, que todas essas ações de vocês é muito importante porque ajuda o nosso trabalho aqui a propagar, ganhar mais força aqui no YouTube. Então, deixa o seu likezinho aí, mas principalmente se inscreve no canal. E vamos destrinchar isso aí. Vamos lá. O boato do Haddad, na verdade, não é novo, né? Na verdade, o boato Haddad, ele é desde a eleição passada, não, desde a eleição de 2018, quando o Lula foi bancado até o final da campanha, né? Lula estava inelegível naquele momento, e até o final da pré-campanha, Lula foi bancado como o candidato. E o Haddad era ali pincelado, se não for ele, vai ser o Haddad, que era o vice na época na chapa, né? Vai ser o Haddad. E terminou sendo o Haddad. Surpresa zero para quem acompanha a política, porque é dessa forma. Mas para quem é o militante apaixonado ali, né? Viu o Lula sair de cena e o Haddad assumir. Esse boato atual do Haddad também não é novo. Então, já há alguns meses que, a vez ou outra, aparece o Haddad ali como um provável candidato no lugar do Lula, caso ele desista. O próprio mercado financeiro, né, vou até colocar aqui para a gente dar uma olhada, o próprio mercado financeiro, essa notícia do mês de abril, mas o mercado financeiro apostava em Haddad para substituir Lula e já teria conversado aí com o PT, banqueiros e executivos do mercado financeiro, tá? Então, para você ver que o Haddad, que fez os últimos anos um ministério, trabalhou num ministério que era muito ligado à área financeira, né, à área econômica, e ganhou simpatia de parte do mercado. Como é que você enxerga essa preferência, Jefferson, de parte do mercado, né, do mercado financeiro, pelo nome do Haddad? Lógico que seria a parte do mercado financeiro que hoje votaria no Lula, né? Não, a gente não pode falar como o mercado financeiro amplamente, mas o mercado financeiro progressista, vamos colocar assim, teria uma preferência aí pelo Haddad, e isso já vem há algumas semanas
se consolidando aí no noticiário. O Haddad, ele tem um perfil que agrada ao mercado financeiro, independente de ser progressista ou conservador. Agrada aos interesses do mercado financeiro. Isso. Isso até é uma piadinha, a gente eventualmente sempre escuta falar que o Haddad é o mais tucano dos petistas. As pessoas enxergam muito o estilo do Haddad como um estilo próximo daquilo que caracterizou o PSDB em termos dessa preocupação com a economia, com a boa gestão da economia. Então, o Haddad ele é visto muito assim, como alguém que teria responsabilidade na condição econômica. A passagem do Haddad pelo Ministério foi conturbada, na minha avaliação, porque eu acho que o Haddad ele sofreu problemas na comunicação, que aí não é algo dele, mas a comunicação do governo não ajudou ele. Então, em muitos, a famosa questão do taxação das brusinhas, né, como ficou conhecido, aquilo ali foi um desastre do ponto de vista da comunicação. O Haddad teve ações que ele anuncia, aí o Lula recua, ele tem que recuar. Então, a gente teve muitas questõezinhas ali que atrapalharam ele. Com a oposição... No início, né? No início do governo, a gente teve muito essa divergência, né? Esses ruídos que não conseguiram ser controlados pela comunicação, verdade. E aí, com uma oposição barulhenta, a gente tem uma oposição que faz oposição de fato. Essa oposição deitou e rolou. Então, o Haddad taxa isso, o Haddad taxa aquilo. Criou-se um clima muito ruim para ele. Eu estou falando de uma oposição que faz oposição. Quem acompanha a gente aqui, que vem lá de trás também, o Lula, nos seus 2 primeiros mandatos, o Lula praticamente não teve oposição. O PSDB foi um péssimo opositor, então não tinha o que o Lula está enfrentando hoje. É isso que eu quero dizer. Não tinha barulheira, gritaria. Era uma oposição muito morna. Que me lembre, senador Arthur Vigílio era quem mais gritava, e olhe lá. Então, assim, o Haddad sofre esse desgaste. Por que eu fiz toda essa recapitulação, Israel? Porque eu acredito que o Haddad pode agradar o mercado financeiro, mas eu não vejo nele um candidato competitivo para a opinião pública de modo geral. Pensando no raciocínio do que? Quando ele apareceria como candidato? Junho? Julho? Só depois da convenção? Quanto tempo eu estou perdendo para fazer uma... Não é nem construção, para fazer uma reparação, uma preparação de imagem. Então, eu considero que quando a gente vê taxas de rejeição do Haddad, quando a gente vê que o Haddad ele perdeu a eleição para o governo de São Paulo, a gente percebe claramente que é um candidato que sofre uma grande rejeição do eleitorado e que não teve nenhum trabalho para reverter isso. Pelo contrário, acabamos de falar, né? Então, não enxergo ele como um nome que seja viável junto à massa de eleitor que decide a eleição. Você falou em rejeição, esses números aí de rejeição são do mês de abril, tá? Paraná Pesquisas, entre os candidatos hoje, os pré-candidatos hoje ao governo de São Paulo, o Haddad disparado com o maior percentual de rejeição. Né? 42,9% contra 27,2% do Tarcísio. Então, realmente, rejeição no estado de São Paulo ao nome de Haddad é muito alta. Isso deve ser considerado, lógico. Lógico que testes são feitos, pesquisas internas, para testar o nome do Haddad ou de qualquer outro pré-candidato que venha a ter uma possibilidade de substituição do Lula, mas se a gente pegar só o recorte de São Paulo, é um recorte realmente caótico aí para se escolher o Haddad como candidato à presidência da República, né? Você não tem narrativa. Lula desiste, traga o Haddad, tira o Haddad da cartola agora. Qual a narrativa para você colocar o Haddad? O ministro da Fazenda
que foi presidente, ele vinha o pai do real. Cara que ajudou o Itamar a resolver o problema da inflação do Brasil e tudo, e aí Fernando Henrique ganha em primeiro turno, se reelege em primeiro turno, fato aí, a marca. Hoje você não pode falar assim, o Haddad resolveu a picanha na mesa do brasileiro. Não resolveu. Eu diria que você entrega um prato para a oposição. Total. O Haddad fez o quê? Aí fica aí os 3 pontinhos. Taxou as brusinhas, atrapalhou as compras de vocês na Shein, como é que chama? Na Shopee. Aí o Pix queria acabar com o Pix. Quem ministro da Economia? Vem tudo no bolo. Mas em corredores de Brasília, eu escutei que também existe um plano B ou C, aí não sei, vou chamar de plano C, para substituir o Lula, que seria o ex-ministro da Educação, ex-governador do Ceará, Camilo Santana, que é uma possibilidade que o Lula poderia escolher, que ele tem ali no leque dele, caso ele desista de disputar. Não foi testado nacionalmente, e aí eu vou trazer, para passar a bola para ti, aquela questão. Governador extremamente bem avaliado no Ceará, de uma boa gestão, e um ilustríssimo desconhecido no Brasil. E até no Nordeste, Jefferson. Qual é o grande problema de Camilo para mim, Camilo Santana? Que aí o Haddad talvez estivesse à frente dele numa possível escolha. Camilo tem muito a remar nessa questão de se tornar conhecido no Brasil todo. Enquanto o Haddad já tem uma figura consolidada como ok, o Haddad... Deixa eu só pontuar para continuar com esse raciocínio, que você falou em plano C, mas ontem eu li um plano D, tá? Ontem eu li que o Alckmin poderia ser o candidato. Na minha concepção, isso nunca vai acontecer. O PT não vai largar o osso. Tá? Na minha concepção, isso não acontece, isso não ocorre. Mas, tá aí. Então a gente teria aí um Haddad que não tem marca nenhuma à frente da gestão econômica do Brasil, mas que é conhecido nacionalmente. A gente tem um Camilo Santana que fez um bom trabalho à frente de um grande estado do Brasil, o Ceará, mas que é totalmente desconhecido no Brasil todo. Trabalho do zero. Isso, e a gente tem um não petista aí nessa lista tríplice. Eu já cortaria o não petista, tá? Cortaria o não petista. Entre esses dois, o Camilo talvez fosse a decisão mais racional em relação à rejeição, à possível rejeição. Sim. Porém, o fator tempo, ele conta muito contra o Camilo. Qual o trabalho que pode ser feito com o Camilo em, 3 meses, para que o Camilo se tornasse alguém conhecido no Brasil todo a ponto de ser um candidato à presidência da República? Perfeito. Isso já era para ter começado há muito tempo. Nem que seja o Camilo aparecer mais em propagandas, né? Aquela coisa assim, nem isso a gente teve. Não teve, então, não teve nada. Eu vou trazer um exemplo, vou puxar a sardinha aqui para Minas Gerais, o holofote aqui. Desde meados de 2025, o vice-governador Matheus Simões acompanhava o Zema para cima e para baixo de inauguração, em viagens, assumiu sozinho a frente de inaugurações de eventos em diversos municípios. Estamos aí, Matheus Simões não andou nas pesquisas. Tudo bem, a gente sabe que um candidato do PT já parte com um percentual de votos só por ele ser do PT, aquela Sim. massa fiel dos eleitores. Mesmo assim, você acabou de falar, é muito pouco tempo para uma eleição em que não basta só... Você não vence só com seu militante. Não, e assim, é um cara que não tem um sobrenome, por exemplo, do Flávio. A gente viu pesquisas mostrando que o Flávio é desconhecido, mas por ter o sobrenome Bolsonaro... É o que está... Então, assim, se fosse um Camilo Lula da Silva, seria uma outra história. Mas não é. É muito complicado complicado, delicado e
urgente, porque o tempo está passando, a areiazinha está caindo ali na ampulheta da eleição. Para mim, quanto analista de cenários políticos, eu posso estar falando uma besteira muito grande aqui, mas Geraldo Alckmin era um nome mais viável para agradar boa parcela do eleitorado. Dispensa a questão de ser apresentado, passa confiança ao mercado. Mais moderado também, né? Mais moderado, tem todo um perfil ali, e aí, com o PT aceitando essa candidatura dele, você teria um pacote bonito para apresentar para os eleitores. Mas o PT não vai aceitar enquanto tiver aí uma certa hegemonia, ele não vai aceitar abrir mão de ser cabeça de chapa. Duvido muito. Então, eu acho que se ele tiver que substituir, se o Lula tiver que desistir, vai ser um desses dois nomes, que provavelmente vão ser colocados na bandeja para o eleitor tarde demais. Sim. Mesmo sem Haddad, tarde demais. Perfeitamente. Mesmo. E assim, Lula teria cartas na manga? Rapaz, se tiver, tá escondendo muito bem essas cartas, tá? Tá um trabalho, se é que dá para dizer um trabalho, tímido, né? O posicionamento dele tá tímido. A gente não consegue prever se ele está, de fato, guardando ou se ele está numa fadiga disso tudo que está aí. Um último raciocínio aqui que eu quero te ouvir é porque muitos analistas, especialistas em pesquisas aí que a gente vê, pessoal que entra ano e sai ano, está debruçado em avaliação de pesquisa, eles falam que o patamar de rejeição, ele, a X meses da eleição, assim, ele indica, e o patamar do Lula, ele indicaria uma chance de derrota muito grande, o patamar de rejeição. Batia com o Bolsonaro há um ano da eleição, né? Então, como é que esse caldeirão que a gente colocou aí, como é que a gente mexe com ele? Olha, Lula realmente, assim, tem feito uma pré-campanha muito tímida e sem mostrar confiança nenhuma para ninguém. Confiança de que será realmente o candidato do PT, né? Lula já desconversou várias vezes sobre ser candidato. Já disse que é uma construção, que ainda não está certo. Isso é muito ruim para o próprio militante do PT, que precisa ter essa confiança em seu líder. Na verdade, qualquer líder, né, ele precisa mostrar confiança de sua autoridade e de sua própria liderança frente a um grupo. E quando o Lula, ele em diversas ocasiões, se coloca como alguém que não tem a certeza de que vai ser candidato, mesmo que dias depois ele vai e desconverse, volte atrás, mas são tantas repetições desse cenário que o próprio militante do PT, acredito eu, que começa a ficar desconfiado de tudo. E que em breve deve começar a rolar algum tipo de cobrança mais forte, né, em relação a essas definições, seja o Lula, seja outro. Lula vem para o sacrifício. A gente já debateu aqui que achava que sim, que ele poderia vir para o sacrifício, só que esse sacrifício, a cada mês que passa, a cada dia que passa, começa a ficar maior. A gente teve aí o problema com o Messias, a gente teve o problema aí em relação à dosimetria das penas dos presos do 8 de janeiro. Lula começa a não ter moeda de troca para trabalhar junto com o Centrão. E a chance de ter uma derrota, a rejeição é muito grande, como você acabou de pontuar. A chance de ter uma derrota daquelas marcantes para a história é muito grande.
O Zé de Abreu, né? O Zé de Abreu recentemente deu um amigo do Lula, deu colocou no X lá no Twitter, dizendo que achava melhor o Lula se retirar da política, e a gente fez um post aqui no canal, inclusive, se retirar da política e partir para dar palestras pelo mundo, ser homenageado pelo mundo todo, por conta de uma possível traição aí que ele teria sofrido de gente do próprio partido, né? Ele falando do líder do PT no Senado. Então, a gente vê que fica muito caro pro Lula permanecer, né? Continuar nessa toada de vou me sacrificar, mesmo a idade estando pesando, o corpo estando pesando, a política não sendo favorável, mas eu vou me doar, me sacrificar. Só que aí esse sacrifício começa com certeza o Lula tá repensando, tá pensando no tamanho desse sacrifício que ele vai ter que fazer, Jefferson. Você abriu aqui a nossa conversa falando que e o que nós estamos falando aqui, eu acho que não é segredo para ninguém. O Lula é vaidoso. Sim. O Lula preza. O Lula disputa as últimas eleições, não foi para salvar a democracia. O Lula disputa as últimas eleições foi para dar a volta por cima e botar na biografia "voltei". É quase que num paralelo histórico muito doido que eu vou fazer aqui, mas é o que aconteceu com Getúlio. Getúlio dá o golpe, bota a ditadura, cai e depois volta na marchinha nos braços do povo. Isso. Dá a volta por cima. Então, é muito isso, é a preocupação com a biografia. E aí eu trago isso para agora. Uma derrota nessa altura vai entrar para a biografia, vai ser eu vou casar isso com o que o Zé de Abreu fala. Será que vale a pena? E aí, será que vale a pena entregar o país para o seu maior adversário? Não seria melhor tentar uma construção com outros partidos para... Me perdoem os petistas mais aguerridos aí, mas a defesa da democracia não seria uma grande união independente da sigla que vai estar na cabeça de chapa? Então, assim, são pensamentos que lógico, a gente que acompanha político dia a dia, a gente tem essas análises. O pessoal não para ter esse cálculo. Vamos ficar no cálculo do quê? Da biografia. Vale a pena encerrar a carreira com uma derrota nas urnas? Uma derrota, eventualmente, para um ilustre, porque Flávio Bolsonaro também não tem muita coisa na política que ele possa se orgulhar. Sim. Pelo contrário, né? Tem a rachadinha, tem... Né? A biografia do Flávio não é algo digna de um filme. Então, assim, tudo isso... bem ou mal, passa na cabeça, pesa de alguma forma. E, cara, se não fosse a questão vaidade, eu acho que a essa altura do campeonato, por toda a conjuntura que a gente tá vendo, realmente o Lula estaria agora negociando, inclusive com o Centrão, sim, um nome, né, consenso, né? que fosse um consenso do um nome de centro-esquerda, apenas para o Flávio Bolsonaro não se tornar presidente. É isso. A tal da grande aliança pela democracia passa muito por esse tipo não de discurso, no caso de atitude. Dizer, são cenários muito complicados, porque o tempo está passando. E cada dia que passa é um dia que adversários ganham terreno. Nós já fizemos um vídeo, já comentamos o quanto Romeu Zema está ganhando seguidores, ganhando pessoas que estão passando a prestar atenção nele. Isso. São potenciais eleitores. Sim. Então, na estratégia dele ali, ele está fazendo estardalhaço e está chamando atenção para si. Planos B, C, D, E de Lula estão quietos, estão no stand-by ali. É um tempo perdido e um tempo precioso. Como em Minas Gerais, a indefinição da disputa para o governo acarreta a mesma coisa. O tempo passa, você vai dificultando a assimilação pelo eleitor.
Totalmente, totalmente. A gente que trabalha com marketing político, né, com comunicação eleitoral, a gente trabalha a campanha em fases, em atos, que passam justamente por isso. A gente precisa ter um momento em que a gente se mostra para o eleitor, que a gente sensibiliza o eleitor, que a gente dá motivações para ele para poder ser votado, e só lá na frente é que a gente vai falar de voto, que a gente vai pedir voto. Então tem toda uma construção, né, um relacionamento para ser construído antes de pedir o voto. E aí quem não começou a construir esse relacionamento tá ficando para trás. Né? Uma aí campanha presidencial, né, que você vai falar com diferentes regiões do país, que tem diferentes problemas, diferentes prioridades. Isso. É complicado. Vai cair naquilo que está acontecendo com o Ronaldo Caiado. Sim, sim. Tá apagado. Foi tanta briga para ser escolhido ali como um candidato, o pré-candidato do PSD, e quando é escolhido, o cara some. Apesar de que não é o tema desse vídeo, me perdoe, um parênteses muito rápido, tenho visto agendas do Caiado, vi uma agenda dele com o pré-candidato ACM Neto na Bahia. Deplorável para mim toda a situação ali, do ponto de vista da ausência de uma boa comunicação. Sim. Muito formal, blazer, aquela coisa. Não está me parecendo um candidato em campanha. Fecha parênteses. Depois a gente discute o Caiado. Mas, Jefferson, eu acho que a gente tem realmente um cenário aí ainda muito definido. Talvez você falou que o tempo está passando. Talvez o tempo tenha passado já, né, para se lançar um outro candidato. Mas o fato é que a gente não tem segurança para apontar, ninguém tem segurança hoje para apontar que Lula é o candidato do PT nessas eleições. Ele deixou pontos de interrogação no ar. Ninguém tem essa segurança, e também ninguém tem a segurança para dizer quem seria o substituto, né? Embora o Haddad sempre surja ali no noticiário, pode ser o Haddad, tem o Camilo aí também, o Camilo Santana, tem o Alckmin também, por que não? Enfim. Sim. Israel, pesquisas abertas que são divulgadas publicamente, a gente não teve nenhuma pesquisa que testasse cenários sem Lula e com Haddad, sem Lula. Não teve nada disso. Exato. Então, muito provavelmente internamente talvez tenha isso. Eu não tenho esse acesso ao PT, mas a gente não tem nem para o eleitor que é abordado numa pesquisa, aparentemente não está nem tendo esse teste, né? Exato. Exatamente. E aí, em relação às pesquisas, só para a gente terminar, deixa eu colocar isso aqui para a gente ver. O Haddad, recentemente, né, disse que lavagem cerebral é o que explica os empates nas pesquisas eleitorais para a presidência da República. Jefferson. A gente tem realmente um cenário complicado aí pro PT, tá? A minha explicação é outra, mas enfim. Eu vou entender isso aí como discurso para militante. Sim, com certeza. Com certeza é um discurso para militantes, mas que também não diz muita coisa para onde o PT vai, né? Não. Porque fala das pesquisas, tenta justificar aí a problemática das pesquisas, mas não dá um direcionamento de cenário para o PT. Você terceirizar o problema para o eleitor, mas o eleitor tá que sofreu lavagem cerebral, o problema é do eleitor. Então, enfim, são caminhos. É isso, Jefferson, é isso. Vamos ficar de olho, né? Assim, a gente tá no mês de maio. E passa rápido. Bem dizer, maio passa muito rápido. Tem junho Copa do Mundo. Já é colado aí com convenções, né? E a Copa termina, acho que dia 13, se eu não me engano. Convenções começam dia 20 de julho. Então, poucos dias aí das convenções. E vamos ver o que dá para acontecer, né, ainda nesse período. Mas realmente
é preocupante aí o cenário do PT em relação às eleições desse ano. A indefinição, na verdade, né? A indefinição do cenário. Imensa curiosidade para ver como vai se desenrolar nesse pouco tempo aí essas jogadas, esses posicionamentos. Isso. Você que está acompanhando a gente, deixa aqui nos comentários quem você acha que vai ser o candidato do PT nas eleições de 2026. Lula, Fernando Haddad, o Camilo Santana ou Geraldo Alckmin? Coloca aqui nos comentários que é importante a gente saber a tua opinião. Jefferson, obrigado. Pessoal, deixa o like aí, deixa comentário, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, que é muito importante, tá? Obrigado, Jefferson. E vamos lá, né? Aguardar e trazer sempre para cá as novidades. Como eu sempre falo, seguimos acompanhando. Vamos lá. Valeu, Jefferson. Valeu, pessoal. Valeu, até mais. Até mais.